Muito bem, 5 horas, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Record, mais precisamente do Tom Cavalcante com o game show Boom. Esse game show ele veio na sequência e vem na sequência do Acerte ou Caia, que é realmente um game show de sucesso pelo Tom Cavalcante. A Record ela sempre teve muita dificuldade desde a saída do Geraldo Luiz, que fazia lá o Domingo Show. Tentou com Sabrina Sato fazer o Domingo Show, também foi um fracasso. Hora do Faro também começou a ficar desgastado, e desde então a Record decidiu aí encher a programação de filmes com o cine maior. Só que de uns tempos para cá ela meio que se enjoou disso e começou ali a investir e a focar em game shows. O Acerte ou Caia realmente foi um fenômeno. Esse ventinho que vocês estão vendo aqui não é porque eu estou em cima de um barco, não é ventilador mesmo, porque aqui onde eu estou é muito quente, então não tem como a gente. Também não tem ar-condicionado por enquanto, né? Quem sabe aí em algum momento. Aí tem que ter esse ventinho, senão eu começo a pingar aqui de suor e aí fica difícil. Mas o game show passou a ser aí um dos principais atrativos de audiência da Record. E o Acerte ou Caia realmente foi um fenômeno. A Record, querendo evitar que esse game do Tom Cavalcante ficasse um pouco saturado e desgastado, decidiu investir em outro. Então eles compraram o game Boom, que foi um fracasso lá fora. O Silvio Santos já fez esse game show, vocês viram aqui a imagem que apareceu aqui, vai aparecer daqui a pouco. Ele tentou fazer, ele fez esse mesmo formato da bomba no programa dele, foi um fracasso, não engatou. E a Record, mesmo vendo, mesmo analisando, porque eles viram, eles não são bobos, que foi um fracasso aqui, foi o game Bomba, aqui no programa do Silvio era chamado de Bomba, e na Record é Boom. E foi um fracasso, realmente tem sido um fracasso. E é hoje que a gente vai comentar sobre isso, sobre essa crise de audiência que a Record tem enfrentado aos domingos, tá? A trajetória é muito difícil, tá? A emissora está repetindo aí um fracasso de um formato que foi exibido no SBT, então foi testado aqui no Brasil sem sucesso. Em 2019, o Rei da TV apresentou esse quadro bomba dentro do seu programa, mas a atração não caiu no gosto do público e nem no gosto dele também, e acabou sendo descartada rapidamente. E na Record, os números reais do Ibope também mostram que o Boom está longe de ser uma explosão de sucesso nas tardes aí de domingo. Na sua estreia, por exemplo, ele marcou cerca de 4,4 de média na Grande São Paulo. Beleza, número interessante, mas ficou em terceiro lugar, bem atrás ali do Domingo Legal com o Celso Portiolli, que registrou 5,6 na mesma faixa horária. Então, ou seja, o público prefere o clássico, né, passo a repassa, o Celso Portiolli com toda aquela irreverência dele, do que um formato até novo, né? Porque o Boom, mesmo que seja um formato comprado de fora, tem que seguir toda uma bíblia de formato ali, né, um roteiro que a Record não pode inventar e nem aumentar nada, porque é um formato comprado, você tem que seguir aquilo do formato. É um formato novo, mas o público prefere algo clássico, que no caso é o Domingo Legal, Passo Repassa, que tem mais de 40 anos aí na televisão. Em edições recentes, a situação piorou muito, viu? Boom chegou a marcar apenas 2,9 de audiência em determinados momentos. Então, nesse cenário de queda livre, o game show ficou em quarto lugar no ranking, sendo superado até pela Band. Nos dados prévios, chegou a dar 1,9 pelo que eu estava vendo. Dado prévio, tá? Sofre alteração no consolidado, mas dado prévio chegou a dar 1,9. O Celso lá em cima com 7, com 6 e o Boom com 1,9. 1,9. A Record, domingo, dando 1,9. Então ficou ali disputando a audiência com a Band, que estava passando o show do esporte. Então, é uma realidade muito dura. Uma produção que isso custa caro. Você compra um formato, ele já é um preço, né? Porque você compra em dólar, então já é um dinheiro, mesmo que o dólar esteja em baixa, né? No momento que a gente está gravando aqui, mas assim, é um dinheiro. Aí você tem também a questão do investimento, você poder produzir, né, o estúdio, toda essa questão aqui, então já custa caro para os cofres da Record. Então a entrega do resultado muito abaixo do esperado acaba ficando meio complicado. Os dados revelam que o Boom tem um desempenho muito inferior ao Acerte ou Caia, porque o Acerte ou Caia é o único que consegue respirar e manter ali
a vice-liderança isolada para a Record, com médias que chegam a dar ali 5,8, já chegou até a liderança, já marcou números assim até estrondosos. A Record, até quando começou a transmitir ali o Brasileirão, o Paulistão, a espera para o futebol fez e fazia o Acerte ou Caia chegar a números maravilhosos. Enquanto esse game show primeiro do Tom Cavalcante atinge ainda e consegue incomodar o Celso picos de até 6,7, o Boom sofre para poder chegar aos 4 pontos. Então causa uma verdadeira sangria na grade. A diferença de audiência entre os dois programas do mesmo apresentador, que os dois são feitos pelo Tom, prova que o problema está no formato repetitivo das bombas de tinta. O Boom acaba dependendo da entrega do Cine Maior, mas muitas vezes o filme não acaba sendo muito atrativo, então o público muda de canal assim que o game show começa. Então a Record exibe um filme eventualmente interessante ali, mas aí quando começa o Boom, o pessoal já não quer saber, porque quando entrega o Acerte ou Caia começa, até mantém uma audiência boa. Mas o Celso consegue ser muito forte na faixa das 2 da tarde. Ele vai crescendo, ele começa com 3, dependendo do domingo. Se for um domingo ensolarado, ele já começa bem. Mas se for um domingo ali meio cinzento, ele vai demorando para poder subir. Ele começa com 3, com 2, aí quando dá 1 hora da tarde começa com 4, aí 2 horas já está com 6, com 7. Já está lá em cima, com 8 graus, eventualmente. Não consegue alcançar a liderança porque está bem difícil a briga com a Eliana. Então, assim, 2 horas da tarde, que eventualmente ele coloca, porque eles estão mexendo muito, eles estão ajustando muitos quadros, né? Tem hora que ele bota. Teve um dia que ele colocou aquele quadro da Havan, que ele faz na loja da Havan, no finalzinho, entregando por roda-roda. Então, assim, eles fazem muitos ajustes de quadros, né? Ele consegue fazer esse arranjo, como são 7 horas, então ele consegue fazer muitos arranjos ali. Tem essa possibilidade. Então, quando o Acerte ou Caia começava, ficava ali Celso e Tom. Mas esse boom aí realmente é uma porcaria. Então, o mercado publicitário, no geral, ele tem observado com muita atenção essa queda aí nos índices, porque um programa em 4º lugar não é o que as marcas procuram ali no domingo. Celso Portiolli continua sendo uma pedra no sapato do Tom Cavalcante, mantendo uma frente ampla sobre a Record durante toda a tarde. Mesmo com a mudança de estratégia da Record em dobrar a dose de Tom Cavalcante, o Boom segue aí como o ponto fraco da programação dominical. No Rio de Janeiro, que a Record até consegue dia de semana ter uma audiência boa aqui no Rio, os números até são um pouco melhores. Mas em São Paulo, que é o maior mercado e é o principal foco, o fracasso é evidente. A trajetória do Boom parece repetir o mesmo destino que teve no passado com o Silvio Santos. O esquecimento por falta de apelo popular. O público brasileiro já mostrou que não se interessa mais por esse tipo de dinâmica que já foi testada e reprovada antes. A Record tem que reavaliar urgentemente se vale a pena manter um fracasso tão caro no ar por muito mais tempo. O Domingo Legal com Portiolli segue líder em vários momentos e consolida a sua posição de segunda força na TV. Mas o Boom acaba amargando aí o 3º e até o 4º lugar. E o SBT, obviamente, vai celebrar e celebra muito, porque o SBT de domingo tá pouco se lixando para a Record, tá? O SBT sabe da força que ele tem, o Celso principalmente sabe da força que ele tem, então ele não tem nem medo da Record. Ele tá pouco se lixando para a Record, entendeu? Até quando o Tom Cavalcante chegou, porque assim, gente, em relação ao domingo do SBT, mesmo que o Celso, em alguns momentos, às 7 horas, fique em 3º, ele sempre fecha em 2º. Entendeu? E o Celso ele já tem ali o horário dele forte, que é a faixa das 2 da tarde, 2, 3, que é o horário forte, tanto que ele vende muito nessa faixa, tanto que tem muito intervalo, porque o Celso vende muito. Eu até fiz um comentário recentemente aí no Twitter, o pessoal caiu de pau em cima, que não entendeu o que eu falei. Por isso que eu digo que a falta de interpretação é uma merda, entendeu? A internet deu voz a idiotas. Mas assim, eu fiz um comentário recentemente que o Domingo Legal, do começo, porque a Eliana, o programa da Eliana na Globo é muito pequenininho, não é um programa de 3 horas, é de
2 horinhas ali, 1 hora e meia mais ou menos. Então, se o Domingo Legal fosse de ponta a ponta, do começo da Eliana até o fim, na metade, sem intervalos, eu acho que ele teria chances de encostar na liderança, porque a Eliana, ela mesmo que se mantém em primeiro lugar, ela não marca 20 pontos. A audiência dela, tanto em dado prévio quanto na média final, é 8 pontos, 9 pontos, 10 pontos. Então ela recebe bem a temperatura máxima, mas ela cai. Então ela fica com 8 pontos ali. Então você vai vendo, se você acompanhar o Real, também você vai perceber isso que eu estou falando. Quem entende, vai entender e vai compreender o que eu estou falando. Então, se o Domingo Legal, que no último, inclusive, estava dando 8, 7 pontos, se ficasse de ponta a ponta, eu sei que eles precisam vender. Merchan é o que mais importa, né? Tanto para o canal quanto para o programa, quanto para o apresentador. Mas se ele ficasse pelo menos um pouquinho durante, sei lá, 50 minutos ali, sem intervalo de ponta a ponta, eu acho que teria condições, tanto com o quadro Toliso, que é aquele quadro que é feito lá fora, né, externa, quanto também com o Passo a Repassa, que é um game muito forte, com as tortadas, principalmente, que é o grande foco, né? Se ele ficasse realmente ali com o programa de ponta a ponta sem intervalo, eu acho que teria chances ali de alcançar o primeiro lugar. É uma opinião que eu acredito que o pessoal não compreendeu muito, mas eu acho que teria condições sim, porque o Celso é muito forte no domingo. A Record, infelizmente, vai ter que procurar outro game ou parar de fazer esse tipo de game, entendeu? Porque não é nem questão do Tom Cavalcante. O Tom Cavalcante, ele sabe fazer bem o programa, entendeu? Ele é extrovertido, é engraçado, né? Ele não pode também fazer muita graça, porque, como eu falei, formato comprado de fora, você não pode ser muito ali do improviso, porque tem que seguir a Bíblia, tem que seguir o roteiro, né? Perguntas e tal, então não pode ficar fazendo muita graça. Você vê, se o game, no programa do Silvio Santos, que o Silvio, né, era maravilhoso, era o Silvio, né, tinha aquela aura, se o formato não deu bom no Silvio, eu acho que, né, realmente é uma merda. Se com o Silvio Santos, que qualquer coisa que a gente colocava ali que era passado no Silvio, o pessoal gostava de ver porque era o Silvio, se o Game Show não vingou no programa dele, vai vingar na Record? Mas eu acho que o pessoal da Record quis meio que pagar pra ver. Não, vamos comprar. É igual quando você faz uma compra que tu sabe que tu tá comprando é ruim, mas tu quer pagar pra ver porque tu tem dinheiro. Então é isso. A Record fez exatamente isso. Não, eu tô com o dinheiro aqui sobrando, vou comprar. Não, mesmo que dê zero, não tem problema, vamos comprar. Vou dizer pra poder dizer que eu tenho dinheiro pra poder comprar as coisas. Foi exatamente isso. Eles agora estão pagando aí e vão ter um bota de um prejuízo, né, adquirindo aí e adquiriu, né, esse formato e acaba tendo um bota de um prejuízo porque não estão tendo retorno, não vão ter o retorno desse investimento aí que foi feito. E não sei se eles pretendem adquirir outros formatos. Poderiam ir para uma feira de formatos aí e pegar ou criar algo novo também. Entendeu? Contrata aí, dá uma de maluca, contrata aí um diretor bom, um roteirista bom aí, porque, como eu já falei, tem roteiristas muito bons dentro aí das televisões. Muito bons. Os programas que o Celso Portiolli faz lá, não é puxando um saco não, que é a verdade. Esses game shows que tem Domingo Legal, até onde você chega, que agora está sendo feito ao vivo, aquele outro lá, Acertando em Cheio, são games autorais, que tem ali um roteirista tal, mas assim, são pessoas que têm criatividade de produzir. Então, se a Record dá uma de doido e contratar um pessoal desse, ou ter alguém lá dentro e permitir que a pessoa possa apresentar o formato, tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. Mas não, eles querem pagar para ver, querem pegar coisa de fora, achando que se deu sucesso lá fora, que não deu, né? Não sei o que estava na cabeça dos caras, porque se não deu audiência lá, não deu audiência consigo, para quê? Aí, sabe, não dá para entender a cabeça de alguns diretores de televisão, tá? Mas o game show Boom, apresentado pelo Tom Cavalcante, tem sido um fracasso e se a Record continuar exibindo, vai continuar sendo um fracasso, tá? A audiência tem sido vergonhosa. E se continuar sendo exibido, eu acho que é melhor a Record fazer igual fez com o Love Dance, feito pelo Andreoli e a Rafa Brits. Despinchar, tirar de vez e fingir que não exibiu. Porque eles investiram muito aí nesses últimos tempos com a compra dos jogos, né, da Brasileirão, Paulistão, os direitos, né? Então tava com dinheiro de sobra. Aí compraram Love Dance, investiram naquele game do 100 que ninguém mais viu. Que foi, eles também fizeram outro game show, um game até grande, um monte de gente aí, né, com grandes influenciadores, gente famosa, apresentadores aí de televisão. Foi um fracasso.
entende? Então a Record já percebeu e tem que perceber que ela não tem experiência com game show. Desiste, faça outra coisa que eles vão ganhar muito mais. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, para você poder acompanhar essas e outras informações aí, notícias do mundo da comunicação, TV e também rádio. A gente se vê amanhã, 5 da tarde. Tô te esperando, hein? Outras informações aí do mundo dos bastidores da mídia.